o Paquete, espanou, com o Livro, puxa de gol! Números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira. Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu, vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! O time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Cidade de Catalão, Lourenço Francisco Benedito saiu de sua cidade natal de carro de boi para se mudar para a Campininha das Flores e assim ver de perto o nascimento da nova capital do estado de Goiás, a cidade de Goiânia. Não demorou muito para que o futebol entrasse em sua vida e o rubro-negro do Atlético Clube Goianiense se tornasse sua segunda pele. Zagueiro e também lateral esquerdo com um ótimo cabeceio, Louro, como ficou conhecido no futebol, ostenta até hoje a faixa de campeão invicto de 1957. Além de ter sido jogador de futebol, Louro também foi pedreiro, que foi de onde tirou grande parte dos recursos para criar a família. O ex-jogador, durante muito tempo, também foi atração nas ruas do bairro de Campinas, guiando sua lambreta, carinhosamente conhecida como Magnólia. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem a missão de redescobrir o passado para compreender o futuro. Na edição de hoje, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, viemos a Campinas. Vamos falar de Campinas e lá de Goiânia de novo, João Paulo. De novo, né? A gente foi no seu Toninho do Prado. Você lembra do Toninho do Prado? Então a gente vai falar hoje com outra referência aqui de Campinas, que é o seu Lourenço, mais conhecido aqui como Louro. Hoje estamos fazendo uma visita aqui na Avenida Castelo Branco, tradicional reduto atleticano, e vamos conhecer as histórias de Lourenço Francisco Benedito, conhecido no futebol goiano como Louro. Foi campeão goiano em 1957, tem aqui uma faixa bonita
de campeão invicto de 1957. Por Louro, quem que é Louro? Por enquanto eu sei que chamo Louro, eu que estou aqui, viu? E não arredo o pé de maneira nenhuma. Seu Louro, fala um pouquinho pra gente da sua história. O senhor nos falava aqui que veio de Catalão, nasceu em 1933. Verdadeiramente certo. Eu vim de lá, né? Vim acompanhando meus pais, né? Muito pequeno, mas muito rigoroso. O papai era bravo, valente, mas muito sincero. E a gente veio acompanhando nos carros de boi, naqueles estradinha, né? Direto. Vinha, repousava numa beira de estrada quando começava a anoitecer. E depois levantava cedo, cangava os boi e saía viajando de novo com aquela coisa. E veio até chegar aqui em Goiânia. O seu Lourenço Francisco Benedito é um dos pioneiros aqui do bairro de Campinas, João Paulo de Medeiros. Até nos contava que aqui na porta da casa dele era uma estradinha que o pessoal ia pra Trindade, como é que era? Ia pra Trindade, né? Descangava os boi aqui, né? Nós ia pra Trindade, né? E depois, de manhã cedo, cangava de novo, arrumava e se continuava a viagem. O senhor falou do seu pai. Seu pai fazia o quê? Quem era ele? Meu pai era carapina, né? Naquele tempo eu falava Chico é Francisco Benedito, mas chamava Chico Benedito. Aí falava, vai lá no Chico Benedito que ele sabe fazer a estrada, fazer até rego d'água aqui nessas beiradas aqui e fazia, né? Fazia as porteiras, os currais, aquelas coisas tudo, né? Ia para lá da segunda-feira e posava lá, né? No meio do mato, né? Aquela maior tristeza, mas com honestidade, que eu tenho sincero, e trabalhava e fazia com as enxosas, corvas assim, ó, derrubava as barrigudas que eles têm, que os pauzão grossos, e punha assim, ó, e cavava aquilo ali, que ele tem, que é a maior dificuldade, e fazia aqueles colchão, chegava lá, fazia os currais direitinho nas fazendinhas que tinha ali, né? Aquelas coisas ali, mas aquela sinceridade que ele tem, respeito e coisa. Seu Louro, já que a gente está dando esse mergulho na história, o senhor falou que veio de carro de boi para a capital, né? Goiânia era a nova capital do estado. O que o senhor encontrou quando o senhor chegou aqui? Não, a estradinha aqui, você sabe, o povo cangava os boi ali, né? Punha num pastinho ali, ó. E todo de manhã cedo, cangava aquelas cangas assim, ó. Né? Punha e saía o carro e falava. Ia lá pra Trindade, Era bom, gostoso, né? E naquele tempo nós fazia nas estradas, parava, fazia aquelas coisas. Aqueles fazão, aquelas tutu de feijão que nós comíamos, aquele trem tudo gostoso, aquele trem, que era uma delícia. Agora hoje não, hoje. Menino, como é que tem nem querendo? Falei, nossa, aquele tempo era tão gostoso aquilo, né, senhor? Lá em Catalão, o senhor já jogava bola, brincava de bola? Qual que era a diversão lá em Catalão, o senhor lembra? Não, a diversão lá coitado, né? Só não estudava. Você tinha uma escolinha lá, você ia lá para o Morrinho de São João, chegava lá, a menina já ainda fazia o beabá aí, ó. Custava fazer o B, que tem aquelas coisas, né? Eram aquelas coisas, não tinha escola, mas era uma escola rigorosa. Aquela professora, que ela sentia você fazer o beabá, você tem que fazer certo, né? E nessa época, jogar futebol, como vocês eram vistos por jogar futebol? Não, jogar futebol não tinha bola, não tinha coisa, né? É onde que eu falei pra você, né? Você ia no matador lá perto pro estádio Olímpico ali, aquelas bexigas de vaca, você fazia, trazia, enchia, soprava assim, punhado pendurado lá e ia jogar a bola. Jogava, metia na cara do gol, dava uma briga, nós era bom de briga também, não era só de bola não. Só que dava uma briga lá no estádio Olímpico assim, eu vou te contar. Era aquele trem doido, viu? Mas nós não redava a perna, nós não afinava não. Nós entrava na coisa e o pau lascava mesmo, né?
Seu Louro, o senhor disse que seu pai era bastante sistemático, rigoroso, né? E quando o senhor falou pra ele assim, ó, eu quero jogar a bola, qual que foi a reação dele? Ele foi uma pessoa que ele não, nessa parte de falar em jogar bola e coisa, sabia que parece que gosta, que era um esporte, né? Que era às vezes um esporte, apesar de ser um bola com bexiga de vaca, que esse trem, que esse de cobertão, aquelas bolas de cobertão, você enchia, aí dobrava ela assim, enfiava pra dentro da coisa e barrava de novo, né? Então, era... Ele não criou, o seu pai não criou problema, não? Aí ele não criou, não, ele gostava do esporte, né? Só não podia mexer com o negócio de cigarro. Se você enrolasse um cigarro assim, jogar na boca, um dia ele meteu a mão na minha boca. Seu vagabundo, você tá fumando? Eu falei, não tô fumando não, só tô pondo uma bainha aqui, ó. Não tem nem fumo, né, nesse tem. Mas o velho era... Mas não tem arrependimento disso não, que Deus deve estar lá no céu, onde ele estiver. Mas que ele era lascado, ele era. O senhor concedeu uma entrevista para o escritor campineiro, Orieste Gomes, no livro que ele publicou, A Saga do Atlético Clube Goianiense. E o senhor disse que o senhor era pedreiro desde sempre. Era meia colher. O que é meia colher? Eu não sei não. É a metade da colher, né? Aí você falava, era meia colher, né? Quando eu comecei a arrumar com colher, eu pegava o chapiscar assim, batia nas paredes, batia, por exemplo, você tem que chapiscar depois para poder rebocar, né? Esses trem que você fazia, você tem que poder rebocar. E aí fazia um trem bom. Como é que o senhor começou a ser pedreiro? Isso aqui tudo foi eu que quis, ó. Sua casa foi o senhor que construiu? Hã? Sua casa foi o senhor que construiu? Foi nós, graças a Deus foi nós mesmo. Como é que o senhor começou a ser pedreiro? Uai, o caboclo chegou e vai, Lourenço, você é até um pedreiro, mas, né? Falar só meia colher, né? Não, você tá a colher inteira. Isso aí, então, dava essas partes de coisa aí, né? Mas a gente foi indo pra ver dos outros. Foi eu que eu tenho, a profissão que eu aprendi foi trabalho de pedreiro. Até que eu fiz isso aqui, depois eu falei, não vou mexer com isso mais, não. Chega de tanta canseira aqui demais, Deus me livre. E no futebol, o senhor falou que começou no juvenil do Atlético, mas também jogou no Palmeirinha. Que time que era esse? Nós tínhamos um Palmeirinha aqui, que nós tínhamos timezinho de Vargem aí, que nós era lascado. Nós era na bola e na briga. Nós perdia na bola, no tapa, nós brigávamos e nós não perdíamos muito ponto, não, viu? O Palmeirinha era um time de garotos aqui da região de Campinas? Essas beiradas aqui, né? Time do Palmeirinha. E que jogadores que jogaram com o senhor no Palmeirinha que viraram jogador de verdade? O senhor se lembra? Teve alguém? Parece que no momento tem o Bill, Gadia, Toca Fundo. Foram alguns dos jogadores que tiveram passagem por esse Palmeirinha, que depois o senhor jogou com eles também no Atlético. Joga no Atlético, né? Nós vamos fazer o seguinte. No próximo bloco aqui no Futebol de Goiás, suas histórias, o senhor já começou a pincelar aqui nomes de pessoas e de personalidades importantes do futebol goianiense e aqui do Atlético Clube Goianiense. No próximo bloco, então, nós vamos começar a falar sobre esses personagens, tá bom? Muito bom, tá certo. Hoje, o Futebol de Goiás e suas histórias vem ao bairro de Campinas, aqui na Avenida Castelo Branco, conversar com um dos pioneiros do Atlético Clube Goianiense. Daqui a pouco eu quero saber também que história daquela faixa bonita ali do campeonato invicto de 57 com Louro. João Paulo de Medeiros. Futebol de Goiás e suas histórias, volta já. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias vem a Campinas para contar um pouquinho da trajetória do seu Louro, zagueiro e lateral esquerdo do Atlético na década de 50. E no começo da década de 50, em 52, o seu Louro estava começando no juvenil do Atlético
e fez um jogo pela Seleção de Campinas contra o Tiro de Guerra. Como que era essa Seleção de Campinas? Pegava jogadores do Atlético, outros jogadores que moravam aqui na região, o senhor lembra? Tiro de Guerra 54. Você jogou contra esse Tiro de Guerra? É. E como é que era esses jogos? Eles aconteciam onde? Era assim, no estádio Antônio Ascioli. O sargento gostava de futebol, ele gostava, fazia os jogos, nós jogávamos, né? O senhor me falou que teve um sargento que chegou lá, o senhor teve que bater continência. Eu falei, olha sargento, sentido, viu? Olha que esteja à vontade. Aí eu parava, né? Mas só era soldado? Não era soldado. Era um caboclo que estava fazendo o tiro de guerra, né? Tinha 54, então era ali no Estádio Olímpico, ali que nós marchava para lá, para cá, ensinava nós a ir lá, vai, volta, e ponto. Então, eu contava dessa maneira, mas com todo o respeito, que a hora que você chegar, o sargento, tudo que eu falar com ele tinha que ser sentido. A gente sempre preparava e aí eu obedecia direitinho. Pelos relatos nos jornais da época, grandes jogadores jogaram pelo Tiro de Guerra. Eu posso listar aqui alguns como o Manduca, o Olacir e o Tomazinho. O Tomazinho depois foi jogar no Goiânia, Atlético Mineiro. Por que o pessoal gostava de jogar no Tiro de Guerra? Porque o Tiro de Guerra nosso era um time sadio, um time, né? Coisa que nós gostava de futebol e sempre fazia aqueles jogos, nós ia jogar e jogava mesmo, né? Jogar para ganhar de nós era difícil. O senhor começou a falar aqui de alguns nomes tradicionais do futebol goiano. Quais foram os principais jogadores lá no início da sua carreira, que o senhor se lembra? Plínio, Aldo, Manduca, Olacir, Toca Fundo, né? O Manduca jogou no Atlético e o senhor era zagueiro. Ele servia de alguma maneira de inspiração para o senhor jogar, seu Louro? O Manduca, toda vez a gente tinha que ter um respeito com ele, porque é o seguinte, ele era um jogador, respeito, bom de bola, né? Então a gente sempre obedecia. Ele, às vezes, ele comandava qualquer coisa e a gente, né, ia obedecendo direitinho, né? E ele era bom de bola igual o povo fala mesmo? Ele era bom. Tinha que respeitar ele como jogador, porque ele era bom de bola mesmo e ele, né? Aquele como já nasceu, aquele dom mesmo de gostar de uma bola, né? Apesar de ser umas bolas de bexiga de vaca, que eles têm doido, que eles têm batido na cara da gente já saía com os olhos, tinha que arrumar um remedinho para balançar no olho, assim. Então, a gente acompanhava direitinho, né? Você disse que gostava de jogar ali no estádio da Antônio Ascioli, né? Ali na 24 de outubro. Como que era esse estádio? Hoje a gente passa lá, ele está sendo reformado pela diretoria. Não é um estádio muito moderno, mas já tem alguma coisa. Como que era na época do senhor jogar lá? Era aquele estádio mesmo, né? O fim da 24 de outubro, era o estádiozinho lá, né? O estádio Antônio Ascioli, né? Só Antônio Ascioli, que era o homem arrastador de dinheiro com o estado de dívida ativa que eles têm, chegava lá, encostava o carrão assim, ficava lá de longe assim, olhando aquele povo, né? Não saía dentro do carro, não. Andava no carro também, só uns 2 anos, trocava. Os jogadores dessa época, qual que era a relação? Eles tinham respeito, temor? Como que eles se relacionavam com o Antônio Ascioli? Não, nós tínhamos respeito, né? sempre respeitava um jogador e o outro, e o Antônio Ascioli, quando ele chegava, nós tínhamos que respeitar direitinho, ó. Tá chegando aí. Era o chefe, né? O chefão. Tá chegando aí, a gente não podia, né? Não, mas então a gente sempre respeitava e sabia porque da maneira que ele era um chefe muito dedicado às cores rubro-negras. Então, a gente tinha que chegar e respeitar e obedecer às ordens tudo direitinho. Silenciava. Mas ele era mão solta? Como é que é? Vocês recebiam um bicho bom, ganhavam um dinheirinho para jogar pelo Atlético? Ele era uma mãozinha fechada assim, mas às vezes chegava, que dependia disso aqui, né?
arrastava o dinheiro que o rodão assim era dinheiro demais. Então, falar que precisava disso aqui, precisava mesmo, perguntava o treinador, né? O treinador falava que precisava, ele mandava arrumar e preparar as coisas, né? Trocar os uniformes, essas coisas, essas treineiras, tudo, era na hora. O senhor agora há pouco falou do Manduca que jogou no Atlético e fez história também com a camisa do Goiânia. E o senhor citou um outro nome, do Toca Fundo. Quem foi Toca Fundo? Toca Fundo foi um jogadorão, né? Um lateral esquerdo, aqueles brabo aqui, né? Jogava aqui, não dava colher de chá não. O adversário passava, mas a bola passava, mas o adversário ele jogava lá nas gradinhas que era de ripa assim, jogava pra lá e não tinha desse negócio não. Se desse uma briga, ele era o primeiro a dar pescoção também nos outros. E o senhor foi, além de zagueiro, lateral esquerdo também. O senhor se inspirou no Manduca e no Toca Fundo? Porque o senhor fala deles toda hora? É porque a gente respeitava, né? São jogadores antigos, a gente respeitava eles, né? Então, né? A gente ia lá, sempre o respeito com eles e coisa. Mas tinha hora também que a gente não respeitava muito, não. A gente já chegava e falava, não, quer saber? Nós já falamos tudo que é feito a respeito de vocês e pronto. Outro nome aqui que o senhor jogou no tiro de guerra, Olacir. A gente tem poucas referências sobre ele. Quem que foi o Olacir? O que o senhor lembra desse jogador? O Olacir foi um jogador que, né, que sempre era respeitado mesmo, toda a vida foi respeitado. O Olacir foi um jogador que nós era tudo time de guerra tudo direitinho, mas sempre respeitava ele, as palavras que ele falava, a gente tudo respeitava na hora e, né, e não desobedecia as coisas que ele às vezes dizia pra nós, né. Seu Louro, e a gente tá querendo saber a história daquela faixa ali, ó, de 1957, que o senhor se orgulha de tê-la guardada aqui na sua casa. Eu vejo aqui uma faixa rubro-negra, caprichosamente feita de forma artesanal, escrito aqui em alto relevo, campeão invicto de 57. Que faixa é essa aí que o senhor guarda com tanto carinho? Essa é a faixa que a gente às vezes ganhou, né? Naquela época a gente ganhou essas faixas aqui. A gente tem amor às coisas que passou, né? Que a gente guarda mesmo. Eu guardo que, inclusive, igual eu falo assim, sempre aqui em casa. O dia que eu bater às 10 com a bota lá pro cemitério lá, eu quero que leve a faixa delas e ponha assim, ó, enrolada aqui, que é dentro do caixão, em riba da barriga do cara, e um canudinho para me respirar por lá de fora. Eu não vou morrer, deixar essa vida passar sem lembrar das coisas que passou, não, né? Seu Louro, falando dos campeões ali de 57, na descrição feita no Jornal Popular de como era o Louro em campo, falava que era um jogador muito disciplinado, muito eficiente e que tinha um ótimo cabeceio. Como que é essa história aí? Era bom porque eu subia mesmo, eu não respeitava não, subia batia no ombro do cara e lá em cima cabeceava a bexiga de vaca por cima dele, e se ele viesse pra briga assim, eu já estava preparado para dar pescoção também, levar pescoção, mas levar desaforo para casa eu não levava nenhuma vezinha. Que jogos que o senhor disputou, que partidas que o senhor jogou, que o senhor lembra? Tinha diversos. Quando a gente jogava assim. Quando jogasse contra o Goiânia, né? A gente tinha o respeito, que sabia que o adversário é bom. Depois surgiu, o Goiás já foi um time mais novo, assim, que hoje surgiu, vinha lá de Anápolis, Piranga de Anápolis, vinha aí, chegava aí, coisa, né? Jogava contra esse povo. Se inventasse que era dar uma briga, o povo já vinha logo e já separar para não dar briga, porque, né? Não saía nessas estradas de chão aí, ó, não tinha asfalto. Chegar lá é uma dificuldade, aquelas coisas difíceis, mas, né? A gente sempre ia, voltava, chegava aqui, ficava de manhã cedo no dia, mas, né? Ia lá e voltava e jogava e chegava aqui, já quase amanhecendo os dias. O senhor, qual que é a viagem mais difícil? Porque a gente, não sei se o senhor já chegou a jogar contra, mas, por exemplo, em Buriti Alegre diziam que era muito difícil jogar lá.
Morrinhos também era complicado. Qual que era a viagem assim, mais complicada que vocês não gostavam de fazer? Nossa senhora, lá, né? Daqui lá no Catalão era difícil demais. Daqui em Morrinhos era difícil, né? Tinha um lugar que era tal de Barranca, né? Eu não tô nem lembrado dessa Barranca mais, que cidade que é, mas a gente, né? Ia aquela satisfação de ir jogar futebol, porque quando gostava de futebol já viu, né? Então... E vocês iam viajar de ônibus, de carro particular, ia no caminhão, como é que é? Caminhão, podia, né? Não tava dentro do caminhão mesmo, tinha uns caminhão, tinha uns carros velhos aí, uma jardineirona velha aí, chegavam, as bichas furavam o pneu na estrada, você não tinha ninguém para consertar naquele tempo, não tinha borracheiro, naquele tempo, aí era o trem mais difícil do mundo. Então a gente, mas nós de qualquer maneira, nós chegava lá e jogava mesmo, e não tinha esse negócio, não. Seu Louro, você falou do Goiânia pra gente ali, que era um time chapa branca e tudo mais. Quando o senhor começou, o Goiânia era quem dominava, foi a sequência do Penta, né? Que o Goiânia foi pentacampeão, mas em 55 o seu Atlético conseguiu acabar com essa sequência. O senhor lembra como é que foi esse título, se foi um alívio, se não foi em 55? O Goiânia gosta, viu? O Goiânia toda a vida foi falado como time chapa branca, né? Eu tinha que mexer com o Tantão, você vai mexer com o negócio de dinheiro, as coisas do Estado aí, né? Então, dinheiro para eles era, né? Tinha mesmo dinheiro. Então a gente, né? Sempre respeitava e coisa, mas que eu chegava, não tinha, lá dentro do campo já viu. Ganhava na bola, na tapa, na briga, era briga para lá, briga para cá, mas toda a vida, né? Era um adversário forte, né? Todo momento o senhor está falando sobre brigas entre jogadores de times adversários. Vocês tinham um respeito, mas ao mesmo tempo ali, se o pau quebrasse, vocês não fugiam da porrada. Por que era assim um ambiente tão tenso, hein, seu Louro? Não, a gente não levava desaforo para casa, não. Esse negócio de desaforo para casa, se desse a briga, nós topava a briga, ia a briga, apanhava, batia... E dava pontapé, e jogava o nego pra lá, e jogava, até que chegava, tinha uns policiais que chegavam a ver, separava aquelas brigas que eles têm, e aí cessava na hora, e aí já... Segue o jogo. Segue o jogo. Os banquinhos lá não tinha mureta, não tinha coisa, era uma cerquinha assim, você metia o pé na cerca, secava uma ripa daquela, e o pau quebrava a bolsa. Quebrava o pau, né, que eles têm e o trem dava. Aí você aliviava tudo, começa o jogo de novo. Aí começava o jogo e tocava o bonde. Mas como que fazia? Como os jogadores, na maioria das vezes, eram tudo daqui da região mesmo, né? E depois, no próximo jogo, ou na hora que encontrasse na rua, aí tudo bem, a briga ficava só dentro de campo. A gente quase separava, quando via um caboclo que era o jogador adversário, você virava o nome da rua aí, mudava para outro rumo, para não ir separar a briga, senão não enjeitava, né? Não enjeitava a briga, não. Se desse briga, não enjeitava mesmo. Então você cortava a volta assim, falava, saí para aqui que levei um lá e quer brigar. E como é que era o ambiente aqui em Campinas, no dia de jogo, por exemplo, no estádio Antônio Silva? Era festa aqui, nossa senhora. Tinha um zum aqui, pô, vestia a camisinha que eles têm, ficava tudo exibido aí. E coisa, falar, vai ter um jogo aí contra o Goiânia, contra o Goiás, contra o Vila Nova, esses povos aí. Então, eu dava aquele respeito mesmo que a gente tinha para, né, fazer a festa do jogo bom para terminar sem briga, né? Você falou do envolvimento das pessoas aqui de Campinas. Conversando com outros jogadores da época, eles falavam assim, era muito bom jogar aqui em Campinas, porque quando a gente ganhava o jogo, a gente ia no açougue e não precisava pagar a carne, a gente ia na padaria e ganhava um presente. Como que era essa história? Não, gente, se você passava aí nos pão quentão, ali, essas coisas, comia biscoito lá, não paga nada não. É do Dragão? Paga nada não. Essa aqui? Não paga nada não. Pode comer à vontade aí. Pode até levar no bolso se você quiser um bocado de biscoito aí, que, né, salvava, era isso. Então, eu vou contar aqui uma escalação do Goiânia,
que foi talvez um dos maiores times, né, da época, que o senhor jogou contra, ó, Uberaba, Bagainha, Iermã, João Preto, Didil e Laílson, Foca, Cisquinho, Elson Salsicha, Arthur e Tarciso. Tarciso, era os ferazinha. Fala-se muito que o Laílson e o Elson Salsicha, eles davam muito trabalho para as defesas adversárias. Eles te deram trabalho? Eles davam trabalho. Nossa Senhora, dava trabalho mesmo. Que eles davam. Davam uns trabalhos pra gente, né? Que a gente, o negócio era pra valer mesmo. A hora que entrava pra dentro do campo, a amizade você põe de lado assim, o resto era na bola e no tapa, no pescoção e naquela treinheira tudo. Hoje estamos conversando com o Lourenço Francisco Benedito, zagueiro e também lateral esquerdo nos anos 50. Foi campeão invicto com o Atlético em 1957 e daqui a pouquinho nós vamos explorar, João, esse baú aqui, tem um monte de fotos, vamos falar sobre essas fotografias e as lembranças do seu Louro. Vamos, Futebol de Goiás e suas histórias, volta na sequência. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias relembra a trajetória de Lourenço Francisco Benedito, conhecido no futebol goiano como Louro. Foi campeão citadino de 1957, tá aqui se orgulhando de uma faixa bonita, campeão invicto, essa faixa rubro-negra. E você, João Paulo de Medeiros, através das nossas pesquisas, resgata um pouquinho, vamos contextualizar os jogadores, os personagens e esse título de 57, que foi o campeonato citadino. E tem uma polêmica que nós já abordamos, mas daqui a pouquinho eu vou refrescar a memória aqui. O que interessa é que o Atlético se sagrou campeão goiano de 57, né? A federação até reconhece o Atlético como campeão daquele ano e um campeão invicto. Queria saber do seu Louro como que é essa história, né? De ser um time imbatível, até porque ninguém conseguiu ganhar do Dragão aquele ano. Bom, nós naquela época é o seguinte, a gente jogava, tinha amor, muita união que tinha os jogadores, que entravam em campo, entrava aquele amor ao time, né? E jogaram futebol, evitando às vezes brigas e coisas, jogava mesmo somente o futebol. Então, que a gente saía dali, depois que terminava, todos os amigos dos outros, não tinha aquela reverência de amizade, aquelas coisas não, que era um time Atlético, Goiás, Vila Nova, esse povo aí, né? Até que vinha, às vezes, até lá de Anápolis pra cá. Tinha uma pessoa que era muito respeitada nos momentos depois que terminava, né, as partidas de futebol. João, e você tá com a ficha técnica, tá com algumas descrições de jogadores. Vamos ajudar o seu Louro aqui, passando essa escalação. Vamos lá, o goleiro era o Pitinho. Pitinho. O senhor lembra do Pitinho? O Pitinho demais, até hoje, de vez em quando, tá ali, nas beiradinhas da Campininha ali, né? Ali, mas... lembro dele que ele era um caboclo muito assim, meio trancadinho assim, mas nós queríamos fazer ele brincar aqui, mas ele era muito sincero, sentava no campo, ele gostava de jogar o futebol, com sinceridade lá dentro do quadrado lá, né? Agora esse outro, ele já falou mais um pouquinho, falou um pouquinho dele, agora pode falar mais. Manduca. Manduca, aquilo ali, você tinha que tirar o chapéu, respeitar, que ele veio ali, né, veio de lá pra cá. Um dos primeiros jogadores aqui da região, né? Então a gente tinha que respeitar ele, né, com as coisas, obedecia, como diz o outro, jogador jogava sempre ao lado, mas sempre obediente às coisas que ele falava, que determina lá no campo, né? A gente tinha que sempre respeitar e falar com ele, né? E não tinha divergência com ninguém, não. Tudo com o maior respeito. E olha que interessante na matéria do Jornal Popular, falando que, Manduca, Modestino Hermano Manduca, nasceu na antiga capital, né, Goiás,
jogou no União e na Associação Mariana, no Goiás, e ingressou no Atlético em 55. Era solteiro e falhou em 2 ou 3 partidas ao longo de todo o campeonato, mas sem dúvida alguma era o zagueiro número 1 de Goiás. Ele tinha essa fama. Agora tem um terceiro aqui, não sei se o senhor conhece ele bem. Louro. Quem era o Louro? Ô, Louro. Quem que era o Louro? O Louro parece estar até aqui agora, nesse momento, dando uma reportagem. A gente fica muito feliz com isso, porque, né? Estão lembrando das coisas a gente que passou, que a gente tem aquela maior saudade, né? Aquela lembrança que os verdadeiros amigos, que dentro do campo era, como diz outra, era na bola de vestir e no toco, no tapa, mas que saía era tudo respeito. Qualquer um dos jogadores que participou do futebol naquela época, até que vinha até lá de Anápolis, Piranga, esses povos distantes aqui, dos interior que vinha sempre aqui, quando chegava a gente recebia com o maior respeito e, né, tratava bem, mas sentava dentro do campo, acabou a brincadeira e coisa. Se o senhor hoje fosse um comentarista esportivo, se o senhor fosse um radialista, como é que o senhor ia falar do Louro como jogador? O que é que o senhor ia falar do Louro? Que descrição, como que o senhor ia descrever o senhor mesmo como jogador? O que eu tenho que descrever é o seguinte, que eu sou um jogador que sempre respeitei o adversário, né? Respeitava o adversário, mas a hora que chegava para entrar para dentro do campo, acabou isso aí. A bola é a seguinte, a bola vinha, um adversário ficava, né? O senhor me falou o seguinte, que era zagueiro, é destro, escreve com a mão direita, mas o senhor jogava muito também ali na lateral esquerda. Como assim? Tinha que virar o carro toda hora? Eu batia na bola dos dois lados. Vinha pro lado para lado direito, eu batia, cabeceava também, vinha pro lado esquerdo, eu até dava um chute na bola, dava bexiga de vaga, jogava por cima do muro, caía lá no vizinho, lá no estádio ali, na chacrinha ali, ó, aqueles campinhos, né? Lá, mas então a maneira que a gente fazia era assim. Então, saía de fora de campo, não, tudo era amigo. As pessoas que a gente sempre espera. Tinha uns que não, tinha uns que é meio exibido a querer ser um valente, então a gente, né, afastava um pouquinho deles, mas levava a vida tudo em brincadeira, porque, né, no futebol, jogar briga não adianta. Joga o futebol, mas briga, mas se viesse no tapa também, nós não arredava a pé, não. Agora, uma dupla de irmãos, você lembra que tinha 2 irmãos nesse time, o Plínio e o Aldo? Plínio, aquilo é uns caboclos que a gente tem coisa, né? Respeitar aquilo, uns caras de boa colegagem, boa amizade, né? Plínio e Aldo eram uns caras aqui meio sistemáticozinhos, as coisas, mas uns caras legal, gente que a gente, como diz o outro, tem no coração. Se eles não estiver comigo, eu com eles eu tenho respeito a todas essas coisas que se passou. E o Oswaldinho? Oswaldinho, nossa, mas aquilo era uma alma de pessoa. Oswaldinho. Nossa. Então a gente tem que ter. É uns caras que. Falou que era do Atlético, podia ser do Goiás, Vila Nova, coisa, mas o respeito, quando saía fora do campo, a gente tinha que respeitar e trazer como verdadeiros amigos. Agora um rapaz lá de Goiandira, o Gadia. Quem foi Gadia? Gadia. O Gadia também era. Aquilo é uma pessoa amiga, bondosa mesmo, gente boa, gente, né? Gente verdadeiro, amigo, né? O Gadia, ela sempre fica meio assim de lado, mas ela, como diz o outro, a bola passava, às vezes tinha hora, mas ele não passava não. Agora um dos maiores craques da história do Atlético, Epitácio. Epitácio, é o loirinho, o diabo loiro, Epitácio. Era nervosinho que só ele, mas era um jogador craque de verdadeiro de futebol. Epitácio. Epitácio, até recentemente, era o maior recordista em número de jogos com a camisa do Atlético. Dá pra se falar que foi um dos maiores jogadores da história do Atlético, hein, seu Louro? Com todo respeito, Nossa Senhora. Porque a gente respeita mesmo e relembra aquelas coisas que, né, que a gente fica assim pensando, se tivesse tudo dois em fileira, assim, perto ao lado um do outro, pra gente abraçar e cumprimentar com o maior respeito essas pessoas. Né? Como é que era o Epitácio em campo? Epitácio é um nervosinho, mas um bom companheiro,
pessoa de toda hora, se você precisar dele, assim, até financeiramente, que ele era bom. Ele era controladinho? Ele era controladinho, né? E era pessoa boa, pessoa de respeito mesmo, sem. Agora, um dos mais garotos daquele time era o Fabinho. O Fabinho era, né? O Fabinho era, né? Era daqueles, mas era caboclo também, gente boa demais, né? Gente muito. Fabinho era um caboclo amicíssimo da gente, para qualquer hora, qualquer coisa que a gente dependesse da pessoa dele, ele estava pronto para servir a gente, né? Que a gente respeita toda a vida, né? Tem nada de mal a desejar a pessoa dele. E o Eudes? O Eudes também, nossa. Coitadinho do Eudes. O Eudes é bom demais, nossa senhora. Como tem pessoa que você está falando e lembrando aí que a gente, né? Muito tempo às vezes nem se vê, não se fala, mas agora nesse momento a gente fica falando, pensando no Eudes. Que é isso, que pessoa. Vamos seguir com o time campeão do torneio Citadino de Goiânia em 1957 do Atlético, da qual o seu Louro, nosso convidado de hoje aqui no Futebol de Goiás, suas histórias, faz parte, hein, João? Tinha o Fabão também, o senhor falou mais cedo do Fabão, quem que era o Fabão? Ixi, o Fabão é um caboclo mais sincero que ele quer, mas um caboclo, um atleta de primeira linha. Aquilo ali era um camarada que era caboclo que a gente respeita. O Fabão era um caboclo super respeito que a gente tinha com ele. É um caboclo, não diz o outro, de toda hora que dependesse da pessoa dele, a gente estava pronto para servir do que pudesse e levar, porque era um verdadeiro companheiro mesmo. Aí lembrando de outros nomes também, tinha o Vitalino naquela campanha, o China e o Tonho Oscar. A minha Tonho Oscar, nossa senhora, Tonho Oscar também é outro cara bom companheiro, bom amigo. Nossa, Tonho Oscar no dia que a gente ia no campus que o Oscar não tava, a gente já ficava assim meio tristonho. Como é que esse cara não vem? Porque fica às vezes afastando assim. Mas era legal demais. Nossa, uma turma legal. Essa turma que você está falando a respeito delas aí é a história que a gente tem só, como diz o outro, na recordação no peito aqui do lado esquerdo que eu estou falando, né? Então, o que acontecia era isso. Eu vou contar como foi a campanha desse título, né? Foram 16 jogos com 14 vitórias, nenhuma derrota, foi campeão invicto. E apenas 2 empates. Então, ou seja, antigamente era campeonato por pontos perdidos, né? Então perdeu só 2 pontos. Fez 56 gols e sofreu 18. Os jogos... A maior goleada foi em cima do São Luís, 6-0. E a menor vitória foi contra o São Paulinho por 1-0. Essa foi a campanha então do Dragão, campeão do Citadino de 57, que o Rafael vai explicar qual que é a polêmica que tem desse título. Até aqui tudo bem, falamos sobre o Campeonato Citadino de 1957. Mais recentemente, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, nós fizemos um outro levantamento, porque 2 anos depois, em 1959, esse campeonato voltou à tona. Por quê? Os campeões de 57, do Citadino de Goiânia, do torneio lá de Anápolis e o do torneio do interior, eles voltaram a se enfrentar. O América de Morrinhos tirou o Ipiranga de Anápolis e o América veio a Goiânia e venceu o Atlético no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, faturando então ali o Campeonato Goiano. Uma coisa é o Citadino de 57 e o seu Louro tá aqui se orgulhando da sua faixa de campeão invicto. Isso deve ter dado um burburinho danado aqui na cidade, porque o América veio aqui e impôs uma correria danada pra cima do Atlético. O senhor se lembra do bafafá que deu essa história? A gente não lembra muita coisa não, mas a gente, né, às vezes fica relembrando algumas coisas da passagem que a gente tava fazendo na luta aqui. Mas então a gente é coisa que a gente lembra que, né, fica como diz os outros, na saudade que vai se passando, e a gente fica sempre lembrando assim, das coisas boas que se passou, as ruins a gente vai deixando de lado, mas então a gente leva isso assim, até Deus o dia
quiser levar a gente, mas eu também não tô querendo ir lá para aquele lugarzinho, que é um lugar diferente de futebol. Eu tô querendo sair fora, né? Esse campeonato de 1957 é o que foi reconhecido pela Federação Goiana de Futebol, e hoje a federação reconhece o Atlético Clube Goianiense, que foi campeão do torneio da cidade, como campeão goiano, e o título do América ficou na história, sem registros, apesar de que ele, se você fazer uma pesquisa, por exemplo, no Jornal Popular, vai estar lá como campeão goiano de 57, esse título que foi disputado em 1959. À época não havia uma regularidade nas disputas dessas competições. João. E não, só para acrescentar, esse título também de 57 foi conquistado em janeiro de 58, esse que o seu Louro estava em campo, o último jogo foi em janeiro de 58, então tem esse detalhe também. Seu Louro, no nosso último bloco nós vamos forçar o senhor a lembrar aqui de mais personagens e de mais passagens do futebol goiano, tá bom? Tá muito bem, tá certo. Hoje com o Louro, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, zagueiro, lateral esquerdo, foi campeão invicto do torneio citadino de 1957, e vamos relembrar um pouco mais sobre os anos 50 e 60 do futebol goiano, que é quando começa o profissionalismo. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. As histórias de Lourenço Francisco Benedito, o Louro, zagueiro e lateral esquerdo do Atlético, hoje são os destaques aqui do Futebol de Goiás e suas histórias. Seu Louro, além das suas cabeçadas, além dos seus desarmes, o senhor era famoso, ou é famoso aqui em Campinas, por conta de uma tal Magnólia. Quem que é a Magnólia? Magnólia é uma lambretinha que eu tenho aqui, que eu não dou ela por dinheiro nenhum, que o dia que eu às vezes for lá pro cemitério, que eu também não tô querendo ir pra lá, não, eu quero que leve ela pendurada assim, ao meu lado assim, ó, e deixar ela lá, que eu bato o pé nela e ela pegou e ainda sai de noite, madrugada assim, ó, assim meio fazendo fusaca aí, depois nós volta lá pra dentro do cemitério, né? Qual que é a história da Magnólia? Quando o senhor comprou ela? A Magnólia foi coisa, Casa Oriente, né? Coisa, né? Então, arranjando dinheirinho, coisa, né? É o dinheirinho que a gente ganhava, esses, né? Esses R$200, R$500 e coisa, foi rentando. E aí, coisa, a Magnólia que eu via chegar lá na casa, que eu via ela com aquela bicha, que era aquela goifa que falava as portas laterais delas, assim, né? A gente jogava, e aí batia o pé nela, já sabia pra onde ia. Aí eu já ia pra lá, já bata a pé nela, já ia lá pro truque. Lá jogar era truque, não era nem futebol, mas aí fui lá pro campo também, eu fui muitas vezes nela lá, e, né? Depois deixar a família começou a me pegar no pé, não tinha jeito, né? Mas você fala, então passa aqui o pão quentão. Me levo eu lá pro coque até hoje. Se falar assim, eu vou lá com o pão quentão, vou levar você. Falei, passa aqui que eu vou lá, meu. E eu grito lá. Se o caboclo vir pra briga, lá na arquibancada lá, nós chamamos a polícia lá, nós bate, apanha, mas que nós entrega os pontos, nós não entrega assim à toa, não. Na época que o senhor comprou a Magnólia, já tinha a ou o senhor dava umas voltinhas em Campinas? Já tinha. Né? Primeiramente tinha uma lambretinha, né? Depois tinha uma que era, né? Lambretão, né? Então, essas coisas que, né? Mas por que agora o senhor tá falando lambreta? Quando eu cheguei aqui, eu perguntei pro senhor pela lambreta, o senhor disse, não, é Magnólia. Não, é Magnólia porque foi registrada, né? Aí eu não tiro o nome dela de jeito nenhum. E o dia que eu for lá, vocês já sabem pra onde que é o fim da gente, que é o final da mesmo. Mas aí, se tiver um jeitinho, levar ela e furar um buraco assim ao lado, eu jogo ela lá dentro também, ela fica lá junto comigo. Seu Louro, eu tava fazendo uma pesquisa sobre a sua carreira, e aí em 1954, antes mesmo de o senhor ser campeão, o senhor deixou o futebol. Olha, eu vou ler a notinha.
Louro, o eficiente e jovem zagueiro lateral do Atlético, ao que se diz, deixou o futebol. Afastou-se há muito das atividades do plantel rubro-negro, não mais dando tratos à bola. Uma sensível perda do Atlético, que com Tonho Matador não terá resolvido o problema da falta de um companheiro para o Plínio. E nesse registro de 1954, ele interrompe a carreira, mas depois volta, é campeão em 1957, e aí só deu um problema no joelho. Deu. O que foi? Aí estourei o joelho, né, só estourei. Joelho esquerdo. Deu uma torção nele, aquela coisa, né? Aí que fazer uma operação, um trem aqui, eu falei, não, mexer com esse trem não, vou mexer no joelho assim não, vou ficar com esse trem aqui, ó. Mas você precisa fazer uma coisa na rótula do joelho, não sei o que, eu falei, então a gente foi afastando e deixei, parei mesmo de verdade, porque, né, sem coisa, quando você dava um salto para cima, que era exibido, querer saltar, né, saltava com os caras adversários, cabeceava e coisa, e aí o joelho estourou, né? Aí como é que faz? Tem que ficar afastado mesmo, deixar o futebol agora, só torcer mesmo. Hein? E o senhor hoje torce pro Atlético? Dragão. Nesse momento que o seu Louro nos concede essa entrevista, ele está com a camisa do Atlético Clube Goianiense, está com uma faixa rubro-negra aqui de campeão invicto de 57. E quem que é aquela moça que está sentada ali na frente do senhor ali, com aquela camisa do Atlético? Aquela é minha neta. Ela tem hora que ela não queria ser dragão, mas depois ela falou, não, tem que ser dragão. Se ela não for dragão também, joga ela daqui lá embaixo também, você já viu. Antigamente nós brincávamos com falar panela, mas ela é Pamela, verdadeira. Só pra gente contextualizar, eu fiz esse comentário, falando da sua camisa, da sua faixa, da sua neta, pra gente contextualizar que o seu Louro é um campineiro autêntico, é um torcedor do Dragão. Mas eu fiquei com uma dúvida, por que depois o senhor parou de jogar bola, o senhor não quis mais mexer com futebol? O senhor não quis ser treinador, não quis ser dirigente? Por que o senhor não quis mais mexer com futebol? Não, eu não tenho ideia para isso, para ser um treinador, mexer com futebol não, porque o temperamento não dá conta de, às vezes, dominar a gente, que precisa ter muita coisa para se dominar, para ser um grande treinador, uma pessoa que treina, que olha, respeita o jogador que está ao seu lado, aquelas coisas. Então a gente, né, leva isso a vida assim mesmo, só torcendo a ver de longe, né? E o resto a gente não dá conta de fazer mais. Nessa sua pesquisa, João, que você fez sobre o título invicto do Atlético, do Citadino de 57, o treinador que aparece aí é aquele uruguaio, Graciliano Acosta? Graciliano Acosta, é um dos treinadores que passaram pelo Dragão nessa participação. Como que era o seu Graciliano? Graciliano Agrão foi um grande treinador. Ele era uruguaio? Ele era um cara que começava meio enrolado. Lourenço, mas esse cara futebol, mas ele era um caboclo que a gente respeitava, toda a vida, né? Entrou para o campo. Todo jogador sempre respeitava. Os treinadores que entrou, que passou pelo Atlético, a gente sempre era respeitador das pessoas deles, fora de campo e dentro de campo, todo lugar que tivesse, às vezes, né? O senhor agora há pouco falou da sua neta, a Pamela, e ela estava contando pra gente aqui que o senhor levava todas as suas netas na Magnólia aqui, o senhor ficava circulando com a sua lambretinha aqui por Campinas? A Magnólia que ele jogava, umas pequenininhas, eu jogava, punha na frente lá, aí põe umas duas, na garupa, amarrava lá, mas nós saía aí. Mas a família começou a me pegar no pé e eu falei, Magnólia, vender eu não vou vender por dinheiro nenhum. Aí eu vou deixar você aqui e sair. A Magnólia tá ali no cantinho. Vocês passando, vocês descendo, vocês veem uma lambreta lá que tá lá. Vocês podem saber que chama a Magnólia, que eu não tiro o nome dela de jeito nenhum. Vou vender uma cota aqui do futebol de Goiás pra vir comprar ela do senhor, tá bom? Diabo, você tem que trazer dólar mesmo. Dá capaz que não leva ainda não, viu? Santa Maria, Mãe de Deus, não faz isso comigo não, que aí não tem nem jeito. Ô, seu Louro, o senhor disse que o joelho estragou, não quis fazer cirurgia, aí foi jogar com a mão, que história é essa? Os marrecos passam aqui, os caboclos. Marreco? Marreco é um jogador de truco, fazendeiro
Getúlio, Tony Galeão, Bill, não, uma tropa lá, nós vai uma tal de Consolação ali, ó, tem uma garagem assim, tem hora que põe até 3 meses assim. E aí nós bate troco nele, porque você tem dinheiro demais, é fazendeiro, tem muito dinheiro, mas nós estamos dinheiro, mas fica nervoso, mas são uns caras legais, só gente boa. Que gente que se vagabundo lá no nosso corredor não entra não. Nós põe eles pra fora e vocês caem fora daqui, que aqui não, aqui só gente amiga, gente boa, que a gente aproveita e a gente se diverte ainda, né? Cuidado para não perder a Magnólia na mesa de truco, viu? 6, não, de jeito nenhum. 6? Não, 6. 12? Nem 13, nem 15, nem nada. Não desce de jeito nenhum. João, vamos fechar com mais um personagem histórico, mais um pioneiro que nós temos o privilégio de registrar a trajetória aqui no futebol de Goiás. A gente quer agradecer o senhor, seu Louro, por receber a gente na sua casa e contar um pouco da história, né? Porque, querendo ou não, já são 60 anos dessa conquista, é tempo para chuchu e é bom ter o senhor para poder contar essa história. Não, mas a gente fica feliz demais da pessoa de vocês, gente, com todo o respeito que tem com vocês aqui, né? Já vim aqui na minha casa e conversar comigo, dar um tempo para conversar comigo, que vocês são uns grandes radialistas, que a gente tem um respeito, né? Sabe que as pessoas de vocês, né, são as pessoas sinceras que chegam e não vêm contar aí, como diz o outro. Antigamente falava aquela palavreada, que as patotas que eles têm, que não se leva a nada nessa vida, mas então a gente fica feliz demais, então, que apareça sempre aqui. Dá uma hora que vocês passaram nos Cadillac de vocês, os Mavericks assim na porta aí, para aí e sobe, que você não tem elevador, você sabe que não tem, mas eu gosto de exercício nas pernas, vem, vocês sobem aqui, tomam um cafezinho, que a ver a Dona Maria até fez um biscoitinho, vocês comem e nós faz. Se tiver tudo de feijão, tiver aquela orelha de porco, de focinho de porco aqui no feijão, que aquilo é uma delícia, não sei se vocês gostam. Aí tem bom, então a gente fica feliz. Obrigado, seu Louro. Deus que ajude vocês. Eu fiquei muito feliz com essa reportagem de vocês aqui na minha casa. E sempre que se puder, sempre dá uma paradinha, sobe aqui para tomar um cafezinho margoso, mas nós bebemos um cafezinho e leva essa vida enquanto vida a gente tiver. Para finalizar esse programa especial, você fica com o quadro Museu do Gol. Hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é Perigo, subiu, meu gol, e gol! Outra vez, É hora de Museu do Gol. O ano de 1964 foi especial para o Atlético. Naquela temporada, o Dragão conquistou 3 títulos: o torneio pentagonal Cidade de Goiânia, o torneio Íris Rezende Machado, além do Campeonato Goiano. A estreia do Dragão na competição estadual foi contra o Goiânia, no dia 13 de maio. E a equipe rubro-negra goleou o Galo por 4-0 no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. O último gol desta goleada foi marcado por Bertolo. A narração você confere na voz de Antônio Porto. Gol! Rádio 730, a Rádio Show do Brasil! Bola desviada para o ataque do Goiânia, Esporte Rubens tenta enfiar na prancha para Benê pelo alto. Fácil para cima fazer a cobertura. Perfeito o zagueiro central, a Muralha Negra. Desviada a pelota para a posição de Rubens. Esse impedimento é Zé Carlos, aí a Horácio. Dominou, faz a tabela com Zé Carlos. Está pela intermediária. Jogo impossível da representação do Goiânia Esporte Clube. Não tem condições para furar o bloqueio atleticano. Recupera o Atlético, bola desviada para a posição de Jair. Correia, pelota dominada. Encara a equipe contra Dunga, vai à área, parou.
com corte seco pela direita, vem pela esquerda, vai para o comando, para, olha, pinta outra vez o atleta Dunga, preferindo recuar para a Marrica, recolheu a pelota, parou, afastou-se um pouco, cruzou para o alto, bola para Bertelo, dominou a marcar, que golaço espetacular! A torcida inteira deveria abandonar o estádio agora, ir às bilheterias, comprar novo ingresso e retornar às dependências da Paranaíba, porque esse gol de Bertelo positivamente foi extraordinário, valeu o ingresso, valeu por todo o espetáculo, Andrei, monumental de Bertelo, inaugurando essa vitória espetacular do Atlético Clube Goianiense. Ele recebeu de barriga. Você acompanhou a edição de número 159 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje, relembramos a trajetória de Louro, zagueiro e lateral esquerdo, que foi titular na campanha do título invicto do Atlético de 1957. Confira nossas outras edições na guia Programas do nosso site, o futeboldegoias.com.br. Lembrando, Goiás com Y e Z, que é justamente para remeter a história. Muito obrigado a você pela sua atenção e pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. Tchau. Atenção. Preparou. Correu. E chutou.